Olá, gente boa. Estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso podcast Gota de Sabedoria. E é muito bom ter você aí com a gente, já, né, que estava aguardando aí, esperando o sininho tocar. E se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Já pode deixar o seu like aí, né? Dá o seu joinha aí para nós e compartilhe. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui bem gostoso, bem interessante. Nós vamos conversar um pouco sobre a Copa do Mundo. E hoje nós estamos aqui com o Luiz Antônio, né, o Ferron, conhecido como Ferron, grande atleta. E é uma alegria muito grande, viu, Ferron, ter você com a gente no nosso podcast hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre sua vida, sobre sua carreira, também sobre a Copa do Mundo. Vai ser um bate-papo muito legal. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigado, boa noite. Né? Eu que agradeço aí pelo convite, né, cara? Ainda mais se tratando de ministério, né? A gente sabe que é Deus em primeiro lugar, né, cara? Então a gente vai estar aqui para bater um papo bem legal, bem gostoso. A gente vai estar falando um pouco de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né, na profissão, no dia a dia. E estamos aqui para bater aquele papo legal e descontraído. Ferron, você é natural de Rondonópolis, aqui mesmo da cidade, né? Eu saí daqui com 13 anos de idade. Uhum. Né? Minha mãe mora ali perto da Igreja Bom Pastor, perto da Escola Santo Antônio. Né? Não tem como dizer assim, você foi influenciado por alguém, pelo seu pai, pelo seu tio. Não. Eu acredito que lá atrás, cara, eu acredito que dentro do ventre da nossa mãe, eu acredito que Deus já nos separa, né? Ele já traça já o nosso caminho, né? Então você é natural de Rondonópolis? Sou natural de Rondonópolis. Rondonópolitano mesmo? Rondonópolitano. A gema? Isso. Só os filhos que não, né? Um nasceu em Campinas, o outro foi feito em Florianópolis, pré-natal em Campinas, nasceu em Criciúma. Casado então, né? Casado. Como é que é o nome da amada? 20 anos que a gente está junto. Oh, maravilha. 20 anos que a gente está junto. De casado são 13. E a Ediane. Ediane, isso. Ediane. A Ediane está aí com a gente, né? Vai estar assistindo nosso podcast aí com certeza, tá, com a garotada. Com certeza, as crianças também. Bom, você eu já vi aí pela introdução, né, que você tem um princípio cristão. Você frequenta alguma comunidade, né? Você professa fé, né? Sim, hoje eu congrego na Graça Viva, né? Queria até mandar um abraço aí para o nosso pastor Cris, né? Toda a congregação. Assim, a gente tem que fazer renúncias em nossas vidas, né? Uhum. E a minha carreira foi feita de renúncia. Uhum. E eu acredito que Deus tinha preparado, né? É engraçado porque eu, quando era pequeno, os meus pais são separados, né? Uhum. Mas quando meu pai morava com a minha mãe, meu pai frequentava a igreja, né? E eu frequentava a igreja com ele, mas eu era obrigado a ir na igreja, né? Eu lembro, assim, eu tinha acho que talvez 7, 8 anos, quando eu ia chegando no domingo, eu me trancava no banheiro, né? Porque eu sabia que naquela hora era a hora que tinha que ir na igreja. Falava que estava com dor de barriga, que estava passando mal, que eu não ia na igreja. Mas depois, quando eu saí de casa com 13 anos de idade, né? Convivendo ali com meninos, com jovens da mesma idade que eu, mas com cultura e com princípios diferentes, né? E ali eu tive a oportunidade, né, de começar a ir na igreja. Então foi através dali que Deus foi trabalhando, foi me mostrando. A gente foi adquirindo responsabilidade, né, sabendo que tinha que fazer as coisas certas para dar certo, né? Foi através dali então que começou a minha caminhada com Jesus. Mas o meu batismo mesmo foi em 2013 em Campinas. Mas mais para frente a gente vai falar conta certinho sobre maravilha. Isso aí. Mas que bom então. Ferron, então você tem 3 filhos, é isso, né? 2, Felipe filhos. E Davi. Felipe de 11 anos e Davi de 6 anos. Isso, maravilha. Então, como toda criança, né, assim, tem um sonho, né, de jogar futebol. Como é que foi essa questão? Foi que surgiu esse desejo de jogar futebol, né? Como é que você começou aí? Conta um pouquinho para nós como é que foi o início da sua carreira aí. Geralmente a gente se espelha em alguém, ou alguém dentro da nossa casa motiva a gente a fazer aquilo, né? Ou é pai, ou é tio. Eu não tive isso quando era menino, não tive isso. Não tive um apoio de pai, ou familiares próximos que gostavam de jogar futebol, né? Talvez na escola,
não sei, não tem essa recordação. Mas eu lembro que quando eu fazia educação física, né, tinha 7, 8 anos, 9 anos e jogava futebol, tinha um campinho ali perto da casa da minha mãe que a gente limpava o campinho para jogar. Aham. Era outra época, né, cara? Não era como os dias atuais, né? Aham. E através dali eu comecei a gostar de futebol, e jogando, comecei a fazer escolinha. Eu lembro que eu com 8 anos, eu saía da casa da minha mãe ali na igreja Bom Pastor, eu ia a pé até no Sesc, a pé para fazer escolinha sozinho, né? Aham. Hoje, aonde que você vai deixar o seu filho fazer isso? Eu não deixo meu filho saindo de a pé de um lugar com uma distância dessa nos dias atuais. Aham. Né? E através dali eu comecei a fazer escolinha de futebol, até que em 2013 teve um treinador chamado Edelso, que me levou para fazer um teste no União Bandeirante. A gente passou no teste, e de 99 até no ano passado eu Isso estava aí jogando futebol. Nós temos pessoas que estão nos assistindo que não são de Rondonópolis, né? O União é daqui, é um time da nossa cidade, não é isso? Não, União Bandeirante é Bandeirantes do Paraná. Ah, do é, Paraná. No, é no norte do Paraná, Ah, fica tá. do lado de O nosso aqui é Londrina, União de Rondonópolis, mas União de aqui eu Rondonópolis. joguei também. Ah, você jogou. Quando retornei para a cidade, em 2005, eu tive uma passagem na base, no profissional, e no ano passado também, em 2021 também, eu disputei o Mato Grossense e alguns jogos da Série D até no Nosso final da União minha aqui carreira. da cidade. Isso, Então no você, Colorado. na realidade, você iniciou lá no União Bandeirante, no Paraná. Isso, União Bandeirante do Paraná, em 99, Ah, alguns dias atrás. É, legal. Até um pouquinho de tempo, né? Então, dentro disso aí, quais foram os clubes que você atuou como profissional? Rapaz, não, vai ficar a noite toda falando aqui. Mas conta, é bom, Cara, interessante, né, pessoal? cara, é gostoso, cara. Foram mais ou menos uns 23 clubes aí. Poxa, cara. uma carreira. Cara, assim, Foram quantos anos de... A de 2000 deu uns 23 anos aí 23 de anos de- futebol. Profissional mais ou menos 20 para 21. Aham. Né? Eu saí de casa com 13 anos, vou fazer 37, né? Então 23 anos aí. Aham. Subi pro profissional mais ou menos em 2000 eu com 16 anos, mais ou menos isso aí, 20 anos, 21 anos de profissional aí, com futebol e tudo, uns 23 para 24 anos. Mas foram momentos maravilhosos, né? Eu comecei no União Bandeirante, depois eu tive uma passagem na base do Atlético Mineiro. Ô, jogou no meu time, cara. No Galo, na base, né? Na base, né? Mas jogou na base. Cara. Inclusive, na base tem um goleiro que hoje era do Flamengo, né? Que é o Diego, né? Aham. Ah, A gente um jogou grande junto. goleiro, né? Cara, a gente Você jogou foi da junto. turma dele. Fui da turma dele, na base, Na né? base. Pois Aí é, da turma dele na base. Isso. Aí depois de lá eu fui pro Tubarão, em Santa Catarina. Aí voltei foi quando eu vim pro União em 2005. Depois eu tive uma passagem no 15 de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Depois eu fui para a China, né? Precisamente em Hong Kong. Ah, tá. Você jogou no exterior também. Em 2008. Era o ano que eu ia casar, eu tive que cancelar o casamento. A mulher ficou Brava. brava, rapaz, daquele jeito. Aí depois eu retornei para um time de São Paulo, São José. Depois fui para o Mirassol. Acho que voltei para São José de novo. Depois eu fui para o Tuiutaba. Depois eu fui para Ponte Preta, né? Em 2010. Fiquei 10, 11, 12, 13. Fui para o Sport Recife. Jogou no Leão lá, A hein? gente foi campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano. Depois eu fui para o Figueirense de Santa Catarina. Depois eu retornei para a Ponte, fui para o Criciúma. Joguei no Uberlândia, Concórdia, cara. Muito time, hein? Cara, Que muitos bom. times aí, cara, muitos Que clubes. bom. E dentro disso, qual foi o jogador mais resenha que você, nessa sua trajetória aí que você, Cara, que marcou você aí com as resenhas dele? Teve uns clubes aí que eu passei que o pessoal falava que quem era resenha era eu, cara. Cara, Parece mesmo que você gosta não, da resenha, né? porque, assim, ó, se você perguntar bem assim pra mim, Ferron, você sente falta do futebol? Cara, eu não sinto falta do futebol, vou te falar o porquê. Tudo na minha vida, todas as decisões que eu tomei desde pequeno lá atrás, cara, sempre foi baseada, tipo assim, em decisões você sentindo paz. Porque eu acredito que quando você sente dúvidas, ou quando você coloca um ponto de interrogação, são coisas, de repente, que não é decisão realmente que você tem que tomar. E de alguns anos para cá, uns 2 anos, eu amadureci muito essa parte de querer parar por questão da família, da esposa, dos filhos, porque, na verdade, eles deixaram de viver a vida deles para viver a minha, né? Então, E não é fácil ser jogador de futebol. Não é fácil. Então, é um momento de eu pensar neles, principalmente no meu menino maior, que já está numa transição com 11 anos, né, cara, em questão de amizades, de escola, de criar, né, cara, identidade, né, cara, de princípios, né, de estar no meio de pessoas realmente que vai ajudar também o desenvolvimento dele, né, cara. Então, eu parei por conta disso, mas eu sinto falta é do clima, das resenhas de vestiário, né? das resenhas. Cara, eu lembro quando eu saí de casa em 99, pô, imagina um menino, cara, de Mato Grosso,
lá do mato, né? Vamos dizer, quando o pessoal falava Lá- assim, lá- quando eu vinha de férias, o pessoal falava assim, pô, você vai para casa de férias? Então você vai num ônibus que tem gato, galinha, que não sei o que. Pô, você tá me tirando, cara. Então eu lembro, cara, que quando eu tinha 13 para 14 anos, quando eu fui pro Neo Bandeirante, eu lembro quando eu cheguei no treinador para fazer a minha ficha, né? Na época era máquina de datilografia ainda. Ainda. Aí ele tá lá, que número que você calça? Seu 41, altura, seu nome completo, apelido. Falei, Ferron, e fui falando as características, né? O que ele foi perguntando, eu fui falando, dando a descrição. Aí ele perguntou para mim bem assim, você é destro ou você é canhoto? Aí eu olhei assim, falei, cara, eu nunca ouvi a palavra destro na minha vida. Ele falou assim, você é destro ou canhoto? Eu falei assim, cara, nenhum dos dois, professor, eu sou direito. Boa! Cara, eu não sabia que era, eu não sabia que destro era direito, né? Não Assim, juntava com as duas ou... aí eu falei, pô, vou sair por cima, né, cara? Então, assim, cara, são histórias que... Aí depois você vai... Tem outro amigo meu, Marcos, o apelido dele é Marcão, né? E os caras falam assim, pô, Fel, você conta resenha demais, você tá ficando velho, fica contando história. Eu falei, cara, não é história não, cara, é verdade mesmo. Aí depois os meninos que a gente conta a história, vai jogar com eles e vê que realmente não é resenha, que é verdade. Uhum. E tinha um amigo nosso que jogava com a gente no Figueirense, cara, gente fina demais, Marcão, cara, jogou no Paysandu, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Goiás, Atlético Goianiense, e um cara muito simples. No celular ele fala só no áudio, pra você ter ideia, só no áudio, ele não manda mensagem não. Aí, cara, o apelido dele é Marcão e o nome dele é Marcos. E ele estava em Curitiba e ele tinha que ligar numa clínica lá de fisioterapia para falar com um cara que chamava Marcos também. Aí ele pegou, foi e ligou. Aí ligou lá na clínica e falou assim, alô, amigo, bom dia, aqui é o Marcos. Eu gostaria de falar com o Marcos. Aí o outro cara dali falou assim, amigo, bom dia, é o próprio. Aí ele falou bem assim, o próprio, chama o Marcos para mim. Essa é legal, né? Cara. Aí eu ficava contando essas histórias aí, cara, tá, os caras, pô, Fion, você conta história demais, cara, você me tirou. Eu falei, cara, não é, cara, é verdade, que não sei o que, tal, tal. Aí um amigo meu chama até Ricardo. Mas deve ser muito legal, né, Fão? Assim, Ambiente as viagens, gostoso né, no demais. avião, no ônibus, assim, a galera... Cara, E assim, é tudo brincadeira. Tem muita história, é né? muita brincadeira sadia, sabe, cara? O ambiente, é só quem vivencia mesmo pra ter noção. Então, assim, eu sinto falta disso eu sinto falta, né, cara? Às vezes tem amigos meus que ligam, ô, Fion, conta uma história, conta uma piada aí, que não sei o quê, tal, para relembrar, tal. E assim a gente foi levando. Então a gente sente falta disso, que é um clima gostoso de amizade, né? Porque, querendo ou não, cara, Você cria um vínculo forte, né? demais. Porque eu estava conversando com o Eduardo aqui nos bastidores aqui. O que acontece? A gente, quando congregava, para você ter uma ideia, eu aceitei Jesus na concentração. Ó, que legal, rapaz. Eu falando com o senhor aqui antes, aqui, que meu pai me obrigava a ir para a igreja, e a gente, às vezes, eu falava que estava com dor de barriga para não ir na igreja. E eu comecei na igreja com 13 anos, né, para congregar e tal. Só que eu aceitei realmente Cristo foi na concentração. Por quê? A gente jogava domingo e jogava no meio de semana. Eram os dias que a gente, teoricamente, teria que congregar na igreja. Ou a gente estaria jogando, ou a gente estaria viajando. Então, o que a gente fazia? Geralmente, sempre quando você ia... Por isso que eu falo que Deus ele é tão maravilhoso, que Deus ele vai preparando o ambiente. Ele vai preparando, né, cara? Eu costumo dizer que a nossa vida, às vezes, é como se fosse um mosaico. Às vezes tem uma pecinha, uma coisinha assim, que às vezes não se encaixa. Mas não joga fora, não, porque uma hora oportuna vai se encaixar. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, que eu escuto, cara, e que eu não jogo nada fora. Né? Tento assimilar aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal, deixo de canto, porque eu acredito que uma hora as coisas se encaixam. Né? Então, o que acontece? Nessa transição minha, chegava num hotel no dia de jogo, vamos supor, tem um jogo domingo. Se o jogo fosse em casa, a gente treinaria no sábado de manhã e sábado na hora do almoço a gente já estaria no hotel. Então, eu chegava à noite no hotel depois da janta, mais ou menos que a janta era 7 horas, o lanche da noite era 10 horas. Nesse intervalo entre a janta e o lanche, tinha as reuniões no quarto, geralmente 8 horas. E quem levava a palavra, teoricamente, já era alguém que tinha experiência com Cristo. Né? Porque você também não pode levar de... Isso entre os próprios atletas? Entre os próprios atletas. Ah, legal. Então, eu chegava ali, tinha uma oração, tinha um louvor, aí vinha a palavra. Então, todos os jogos tinha. Se o jogo fosse 2 vezes na semana, era 2 reuniões que tinha. Então, a gente estava ali se alimentando. Né?
Por isso que eu costumo dizer o seguinte... Tinha às alguém vezes, que era dos Atletas de Cristo, que fazia parte do grupo? eu Não? já peguei, já treinador, Jorginho. Jorginho. O Jorginho é um dos fundadores do Atleta de Cristo. Ah, né? sei, ele foi treinador seu já. Foi treinador meu, quando a gente foi vice-campeão da Sul-Americana, com a Ponte, 2013. Aham. Mas ele não participava, até porque os treinadores é meio restrito e tal. Aham. E eu entendo, né, cara? Até questão de ética, essas coisas assim. Aham. Mas tinha jogadores que já tinham chamado de pastor, pra você ter uma ideia. Aham. Né? De ministrar, de profetizar, era uma coisa forte mesmo nas concentrações, né, cara? E assim, eu sei que Cristo tem a maneira de falar, né? Às vezes você pega um menino, um jovem, que ia na reunião, pensando que, pô, vou na reunião, às vezes estava na concentração no quarto, jogando baralho, fazendo alguma coisa, tal, tudo, aí ele vai na concentração, ele vai na reunião, porque, pô, vou na reunião, cara, porque amanhã eu vou fazer gol. Né? Tipo como se fosse uma barganha. Aham. Mas amém, cara, ele foi na reunião. Aham. Oportunidade de ouvir o evangelho, né? Alguma coisa ali foi plantada, porque a palavra de Deus não volta vazia. É né? verdade, verdade. Né? Independente como que, porque Jesus Cristo ele veio para quê? Ele veio para os doentes. É verdade. Então o que acontece aí, cara? Essas coisas foram acontecendo, foi indo, entendeu? Ia para outro clube, sempre tinha alguém na frente. Aham. Até que chegou alguns clubes que eu passei que não tinha a pessoa que tomava a frente das reuniões. E aí você Aí assumiu. me incomodava. Entendeu? Aí é onde que eu assumia. Aí quando eu comecei a assumir também, aí a minha esposa também começou a fazer as reuniões das mulheres. Ó, que legal, com as né? esposas dos Com as esposas dos jogadores. jogadores. Então, tipo assim, tem igrejas, doutrinas, né, cara, que falam, não, futebol não é de Cristo, futebol que não sei o quê, não sei o quê. Isso é Mas isso é doutrinas. ignorância, né? Mas uma vez eu tive uma conversa com meu pai. Meu pai hoje é pastor. Aham. Meu pai hoje é pastor, tal. E até uns 5 anos atrás, eu conversando com ele, aí eu conversando com ele, eu falei assim, pai, você acha que futebol não é de Deus? Ele falou assim, filho, desculpa, eu acho que não. Eu falei, pai, o dinheiro que todo mês vai para o senhor vem do futebol. Aí eu falei assim, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor que talvez eu nunca falei para o senhor. O senhor lembra que lá atrás, quando o senhor morava com a mãe, o senhor me chamava para ir na igreja, e eu trancava às vezes a porta, falava que estava com dor de barriga? Eu não estava, é que eu não estava afim de ir na igreja. E eu aceitei realmente Cristo, fui nas concentrações. Porque hoje, pastor, se você parar para analisar, tem vários países, vários lugares que um pastor não pode chegar, não pode ir. Né? E o esporte pode Mas ser o um meio. esporte pode, as reuniões, uma mensagem. Aham. Então é uma forma de você levar. Depois que eu falei isso para ele, aí quebrou o ombro. Né, cara? Não, então, mas então, assim, Deus foi trabalhando na minha vida. Né? Aí em 2013, tem até um amigo meu. Mas esse conceito foi exatamente isso que afastava muito, tinha o problema dos jogadores no passado, né? Que hoje já mudou muito essa cultura da igreja com o esporte. Né? Sim. Hoje a igreja já tem uma visão relacionada com o esporte. Antigamente era muito difícil isso que você falou, de ter grupos que se reúnem, que fazem cultos, que fazem reunião, discipulado. Né? Isso no passado, porque a igreja tinha essa visão equivocada de que o esporte não era de Deus. Né? Mas hoje, graças a Deus, essa barreira foi quebrada, né? E hoje a igreja tem uma visão totalmente diferente do esporte e vê o esporte hoje até como um instrumento para a própria evangelização, como você falou. Foi lá que você encontrou com Jesus, né? É justamente isso, né, cara? Porque o que acontece? Antigamente tinha um certo preconceito, né? Antigamente, assim, igual eu falei para o senhor antes, meu pai nunca assistiu um jogo meu. Nunca assisti um jogo meu. Meu pai me batia quando eu ia jogar bola. Disse que a bola era de malandro. É isso que eu ia falar. Então tinha um certo preconceito. Quem gostava, gostava. Quem não gostava, não gostava. Ah, você joga futebol? Ah, você faz só isso, você não trabalha, não? Quantas vezes eu escutei isso? Né? Quantas vezes eu escutei e falei assim, pô, aquele cara teve sorte. Assim, ó, não existe sorte. Existe atitude, existe competência. Né? Porque eu acredito o seguinte, pastor, tudo na nossa vida tem um preço. Se você quer algo, você tem que pagar um preço por aquilo, né? E tudo na vida tem um processo. E a gente precisa saber respeitar esse processo. E não tem como a gente pular a etapa. Vou dar um exemplo para o senhor. Todo mundo quer ser o rei Davi, né? Mas ninguém quer matar os leões. Ninguém quer enfrentar o gigante, né? Você está entendendo? José. Todo mundo corre, né? Todo mundo quer ser um governador igual José, mas ninguém quer ser vendido como escravo. Ninguém quer passar a trajetória. E na nossa vida, agora eu falo com o senhor, o processo que eles passaram foi extremamente importante para chegar onde eles chegaram. Isso, eles foram Então, equipados e treinados para Então, isso. na nossa vida, no dia a dia, é a mesma coisa. Né? Eu sou uma pessoa assim, que eu não gosto, eu não aceito o vitimismo. Às vezes a gente se vitimiza muito. Ah, não tive oportunidade, não sei o quê. Qual o preço que você está disposto a pagar? Verdade. Do que você realmente pode abrir mão? Porque você tem que abrir mão de algo. Ainda mais se for algo que não vai te fazer bem. Exato. Né? Só que a gente quer o quê? A gente quer isso
mas não quer abrir mão daquilo. Verdade. Então não tem como. Ferron, dentro do esporte, qual foi o sonho que você realizou dentro do esporte, como jogador de futebol? Um sonho que você conseguiu realizar? Cara, o primeiro sonho, rapaz, eu vou ficar até emocionado. Assim, ó, uma vez eu fiz na igreja que a gente congrega, lá toda segunda, a cada segunda, acho que a segunda, terceira segunda do mês, tem uma reunião de empreendedorismo. Né, juntamente com a palavra. E um dia o pastor me pediu para eu levar a palavra, né? E eu contei um pouco da minha trajetória, né? E fui contando das coisas que Cristo tinha feito na minha vida, das coisas que tinha acontecido e tal. Aí teve uma hora que apareceu uma foto de fundo assim, eu e o Neymar. Aí depois apareceu uma foto eu comemorando com um troféu. Aí eu comecei a olhar na foto, aí eu comecei, tipo assim, chorar. Aí todo mundo, teoricamente, que estava assistindo, aí achou que eu estava emocionado pelaquela foto, por onde que Deus tinha me levado. Só que não, pastor. Eu, quando fiquei emocionado, eu lembrei de uma foto, inclusive, que está aqui, que é uma foto que tem quatro pessoas. Na hora que ela for passar aqui, a gente Isso. Deus me voltou lá atrás, cara, que o meu sonho era comprar um guarda-roupa para colocar no meu quarto. Né? O meu sonho era ter uma televisão no meu quarto. Né? Então, tipo assim, Cristo, ele não foi uma foto ali com o Neymar, não foi uma foto, de repente, ali com o Gabigol, né, naquele jogo que tinha contra o Santos. Deus me fez lembrar lá atrás, no início, né, quando eu comecei, que nós ganhava R$45 de ajuda de custo, que eu juntei o dinheirinho, que o meu sonho era ter um comprou guarda-roupa. seu primeiro guarda-roupa, sua primeira TV. Aí foi engraçado assim, né? Aí eu fui falando, aí tipo assim, vai aparecer na memória as coisas, né? Aí eu lembrei o quê? Eu lembrei que na casa da minha mãe, era um guarda-roupa que era para mim, para minha irmã, para minha mãe. E no quarto nosso, que era meu e da minha irmã, a porta era um lençol estendido no ferro, porque não tinha porta. Né? Então, tipo assim, aí, na hora ali eu fiquei quieto, mas todo mundo imaginando que era aquela foto. Aí até quando eu abri a boca e falei igual eu tô falando pro senhor, que todo mundo começou até a se emocionar. Então, assim, é coisa que só Deus. Então, você falar para mim, Fion, qual que foi o seu maior sonho? Cara, no Brasil, cara, eu pisei em todos os estádios. Pisei no Maracanã, no Morumbi, no Mineirão, no Pacaembu, em todos os estádios que, se eu pensar no Brasil, que eu joguei, ganhei. No futebol eu ganhei, eu perdi, eu fui campeão, eu fui rebaixado, já fui xingado, já fui aplaudido, né? Já fui ovacionado, já fui excomungado, né? Então, assim, vivi de tudo no futebol, de tudo, de tudo, de tudo. Só que quando eu paro para lembrar as lembranças, teoricamente, daquilo, essas coisas simples, né? Então, assim, aí você vê o cuidado de Deus. Né? Queria jogar num time maior, um Flamengo, uma seleção. É claro que eu queria. Quem não queria? Né? Mas, tipo assim, de tudo que Deus me deu, eu sou grato, extremamente grato. De onde que Ele me tirou, né? Dos sonhos que, tipo assim, que Ele realizou. É só Deus. É coisa assim, pastor, que você passava assim, só para você ter uma ideia. Como que Deus usa as crianças, né, cara? Eu lembro que em 2013 eu estava na ponte e uma irmã nossa lá de São Caetano, cara, que era uma cobertura espiritual da gente, falou que ali tinha chegado o tempo ali, naquele lugar, que na época era a Ponte Preta. Você jogou 3 anos na ponte? E não, juntando idas e vindas, deu uns 5 anos, 5 anos e meio. A minha primeira passagem deu mais ou menos 3 anos e pouco. A macaca, então, lhe prendeu muito lá, hein? Cara, foram 168 jogos. Nos últimos 10 anos, acho que foi o jogador que mais jogou. Inclusive, quarta-feira agora tem um podcast também com o pessoal da Ponte, que eles pediram para eu fazer. Então, o que aconteceu? Aí essa irmã falou assim, ó, Deus vai tirar vocês daqui e vai levar vocês para um lugar de dupla honra. Foi dito e feito. A gente foi para o esporte. A gente foi para o esporte e lá a gente foi campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste. Chegando no esporte, o goleiro Magrão, a esposa dele, teve câncer de mama. Para você ver como é que Deus faz. E minha esposa acompanhou, cara, do começo ao fim o tratamento da esposa dele, até no dia da cirurgia. No dia que ela estava entrando na cirurgia, nós estávamos entrando contra o Ceará no Castelão, Copa do Nordeste, como campeão. Jogo final. Campeão com 62 mil pessoas no estádio. E quando eu me lembro daquele jogo, foi um jogo histórico, né? Foi. Aí, em outubro mais ou menos, novembro, a gente levou ela lá para fazer um culto de ação de graça. Por tudo que Cristo tinha feito na nossa vida. E ela ficou em casa, essa irmã.
E ela orando, falou para minha esposa bem assim, aprende tudo que essa mulher aí está passando, no caso a esposa do Magrão. Aham. Para quando você passa, cada detalhe, para quando você passar pela mesma situação que ela está passando, não murmure, é Deus na direção. Rapaz, na hora minha esposa começou a chorar, minha esposa achou que ela que... Aham. Alguns meses para frente, minha sogra diagnosticada com Olha, câncer de mama. interessante. Acho que eu vou mandar para ele tentando assistir a gente, um presbítero Ricardo, lá de Natal. Ele é natural de Pernambuco, torcedor do esporte. Tá vendo aí, Ricardo? Estou aqui com o Ferron, que foi campeão, né? Tá aí algumas fotos que nós estamos passando aqui na Ponte Preta aí, né? Ponte Preta. Ponte. Ali no Bandeirante, onde eu comecei, eu novinho. É lá no primeiro, no Bandeirante. No Bandeirante, né? Essa é a foto que você referiu, né? Essa é a foto que eu falei pro senhor. Exatamente. Campeão no aqui é o campeão do esporte, tá vendo, Ricardo? Ó, foi campeão, tricampeão lá do Nordeste. O Ferron tá aqui com a gente. Você vai estar assistindo aí, né? Um abraço, cara. Um abraço aí para o Ferron. Ele lembra, com certeza, que ele é torcedor do esporte e acompanha as trajetórias do esporte. Aí, bonito, o jogo... Esse aqui é contra o Palmeiras. Contra o Corinthians lá, né? Contra o Corinthians, que já é no início da minha carreira, né? Aqui é contra o Neymar. Exatamente. Umas coisas bacanas aí. Coisas boas. E qual foi o jogador mais badalado, assim, que você enfrentou, que marcou, assim? Cara, mais badalado... Hoje certeza, Neymar, né? Hoje é o Neymar, né, cara? Mas eu peguei todos, né? Acho que as gerações aí, né, cara? Peguei Ronaldinho Gaúcho, quando ele estava no Atlético Mineiro. Né, cara? Peguei Luiz Fabiano, peguei Fred, peguei... Fernandão, que faleceu, né, cara? Você jogou contra todos eles? Joguei. O Lucas E ao lado de algum desses, qual foi que você jogou mais conhecido? Assim? Joguei com Borges. Joguei com Borges de São Paulo. Joguei com Viola. Viola. Viola, joguei com ele em 2007, cara. Na minha primeira passagem no Uberlândia. Joguei com vários, cara. Com vários aí. Deus que beleza, né? Joguei com o Diego Souza. O Diego jogou lá no esporte, né? Joguei com o Diego Souza. No esporte você jogou com o Diego Souza, né? Joguei com o Diego Souza. Que o Diego também, o Diego lá é bem querido lá no esporte também, demais, né? Ele é muito... Exatamente. O que você, dentro dessa experiência além dos títulos, né? Você colocou, né? Você teve um título muito importante. Por exemplo, o Nordeste, Sim. os clubes do Nordeste, o sonho dos clubes do Nordeste é ganhar a Copa do Nordeste. Você tem um título muito importante a nível nacional, né? Sim. Hoje a Copa do Nordeste dá um bom rendimento para os clubes, né? Hoje dá. Dentro dessa questão, Ferron, assim, de questão econômica, né? Assim, hoje a gente tem um problema com relação ao atleta, é que quando o atleta encerra a carreira como você, você se preparou, porque um grande problema às vezes é quando o camarada encerra, hoje qual é a função, qual a atividade que você está desenvolvendo, você conseguiu equilibrar, né, os recursos que você adquiriu no esporte, como é que você está administrando hoje sua vida depois que você encerrou a carreira? É muito bom o senhor tocar nesse assunto, que é uma coisa que eu gosto muito de conversar e debater, de tentar olhar o outro lado, né? A gente tem um costume de analisar, porque como é uma paixão nacional, o futebol, né, cara? E quem está de fora, ele tem uma noção, mas só sabe realmente quem está dentro, né? Certamente tem pessoas que vocês conhecem, de repente, que acham ou pensam numa situação que vocês são, mas só quem está dentro da situação realmente para saber. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo do Neymar. O Neymar... vira e mexe, faz suas... apronta. Suas atrapalhadas. Suas atrapalhadas. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Se o Neymar fosse um médico, um advogado, qual fosse outra profissão que ele teria, de repente, o mesmo dinheiro que ele tem hoje, ele faria as mesmas coisas. Ele faria as mesmas coisas. Porque, na verdade, você faz... Quando você quer fazer algo, quando você recebe algo, você só vai potencializar aquilo que está dentro de você. Se você é uma pessoa humilde, se você tem recurso, vai te potencializar mais ainda a sua humildade. Se você é uma pessoa arrogante, e se você tem uma condição, vai potencializar aquela arrogância que estava escondida dentro de você. Então, assim, né, até para quem está assistindo, né, pastor, aproveitar isso aí, tipo assim, quantas pessoas, às vezes, bem-sucedidas, que é médico, que é advogado, que quebrou, que não soube investir, ou que não soube fazer aquilo, ou outra situação. Exatamente. Só que a gente tem, às vezes, uma noção do futebol, de achar, às vezes, que o jogador de futebol é burro. Né? E, realmente, são pessoas mais simples.
Mas o que acontece, pastor? São pessoas, teoricamente, que se acomodam. Aí é a... E até porque é uma carreira curta também, né? Aí é o ponto que eu gosto de conversar e que eu brigo muito nos clubes que eu passei. O atleta em si, né, a nossa classe é muito acomodada. Essa é a verdade. Né? Por que é acomodada? Porque sempre vai ter uma pessoa para fazer por você. Sempre vai ter alguém para fazer por você. Então, se sempre tem alguém para fazer por você, você nunca vai aprender. Porque o seu dinheiro sempre vai estar na mão de alguém. Né? A tomada de decisão... O empresário é que faz tudo, né? Se tiver que tomar uma decisão, sempre é alguém que vai tomar uma decisão para você. Então, às vezes, se você tiver que ir no banco sacar um dinheiro num caixa eletrônico, você não vai saber fazer. Então, assim, eu passei em vários lugares, jogadores renomados, que se perdeu nisso por questão de sempre ter uma pessoa, de fazer por ele. E se certamente ele tivesse em outra profissão, ele ia ser do mesmo jeito. Agora, sim, se você falar para mim assim, é uma profissão que te dá mais oportunidade, com certeza. Te dá muito mais benefício, com certeza, de ser bajulado, ou de... Se não trabalhar o ego, o sujeito... né? Então isso atrapalha... E principalmente quando ele cresce no futebol, então, assim, né? aí voltando ao assunto que você me perguntou, então eu desde pequeno, cara, eu sempre fui preocupado, tipo assim, os pais separados, eu tinha consciência de quando meu pai parar de ajudar minha mãe e minha irmã, eu que era o homem da casa, então eu que ia ter. Então, assim, desde os meus 16 anos, eu que ajudo em casa, né? Hoje eu tenho 3 famílias, né? Eu tenho o meu pai, eu tenho minha mãe e eu tenho a minha. Então, você imagina um menino de 16, 17, 18 anos com uma responsabilidade dessa. Não tem tempo para você, né, fazer coisa errada. Então, o que eu procurei fazer durante a minha carreira? Enquanto eu estava em alguns... Porque, assim, pastor, o segredo não é quanto que você ganha, é quanto que você gasta. Né? É quanto que você gasta. Se você ganha lá em cima e gasta tudo, que adianta? Se você ganha menos, entendeu? O segredo é quanto que você gasta. Porque eu costumo dizer para os meninos, né, quando eu jogava, os meninos mais novos, porque você economiza quando você tem. Quando você não tem, você vai economizar o quê? Não, vamos economizar nisso, não está sem dinheiro. Você tinha que economizar quando você tinha. Então, nos clubes que eu passava, pastor, realmente a vaidade dentro do futebol é muito grande. Extremamente. É uma tentação, né? Demais. Porque é muito fácil as coisas, né, cara? O dinheiro, tudo. Então, quando eu estava em certo clube, todo mundo se preocupava se chegar no final do ano de ir para Disney, de não sei para onde e tal, tal. Eu procurava o quê, cara? Cara, eu vou juntar o dinheiro aqui para me comprar meu terreno. Eu vou juntar o dinheiro aqui para eu fazer isso e isso. Então, para quando eu parar, eu não sentia essa diferença. Né? Então, hoje, graças a Deus, não sinto essa diferença tão... Porque lá atrás, eu era a mesma pessoa que eu sou hoje. Se eu quisesse comer um lanche na rua ali, eu como até hoje. Mas eu fazia isso também quando eu estava na Ponte Preta, quando eu estava no esporte. Você entendeu? Eu não tinha essa vaidade. Então, assim, eu fiz o que eu fiz? Eu fui para o lado, teoricamente, de comprar um terreninho, colocar uma casa para locação. Eu estava em Campinas. O clube me dava um auxílio moradia, né? Eu pagava o aluguel do clube. Depois, eu renovei o contrato. Com auxílio moradia, eu pagava o financiamento do apartamento. Quando eu saí, eu deixou seu apartamento lá, né? Alugava meu apartamento, o próprio aluguel pagava o financiamento. Todo mundo, quando queria ir para a Disney no final do ano, eu juntava o dinheiro e quitava o apartamento. Então, assim, você vai... Cara, são escolhas, são escolhas, né, pastor? Então, assim, durante a minha carreira eu sempre me preocupei com isso, né? Então, eu fui por esse lado de investimento, né, da construção, bom, né? Graças a Deus. De fazer parceria. Assim. Ferrão, mas isso que você está colocando é uma outra coisa que melhorou bastante dentro do próprio mundo do futebol. Sim. Porque antigamente a gente via muito ex-atletas que terminavam assim, sem nada. Hoje, a maioria dos atletas, você percebe, você conversa, eles já... Os que não continuam sendo técnico ou vão outro, mas você vai ver, ele desenvolveu o empresário, trabalhando em outra área. Né? Hoje há um cuidado maior em relação a isso, o atleta, né? O cuidado é maior. Os clubes têm algum tipo, por onde você passou, algum clube tem alguma preocupação com isso, de orientar, de ajudar, algum tipo de orientação? Pastor, muito pouco, muito cara. Muito né? relativo isso aí. Acho que seria uma coisa os clubes também, mas, isso, assim, né? Mas assim, tinha os psicólogos, né, cara? Mas antigamente, tinha realmente esse preconceito, porque antigamente, né, cara, você jogava, pra você entender, eu com 13 anos estudava à noite. Hoje em dia, onde que você coloca uma criança de 13 anos para estudar? Eu treinava de manhã e treinava à tarde com 13 anos, ia para a escola à noite. Mas eu ia para a escola, eu tinha que estudar. Então, essa geração, teoricamente, ou um pouco antes,
eles começaram a estudar. Eles sabem que, tipo assim, que de repente, para você jogar futebol, para você dar uma entrevista, você tem que saber falar. Exatamente. Né? Às vezes tem dificuldade, às vezes é tímido, ok, mas você tem que saber pronunciar. Né, São cara? E é coisas gostoso, que foram melhorando no esporte, e é né? gostoso, cara, você bater um papo com alguém, cara, a pessoa saber conversar, né, cara, ter assunto para conversar, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, pastor, tipo assim, todos nós temos coisas para ensinar e nós temos coisas para aprender, independente da idade, né? Porque a experiência ela não está relacionada à idade que a gente tem. Experiência está relacionada às circunstâncias que você já passou na sua vida, né? É verdade. Então, cada um aqui tem um que aprender com o outro, né, Verdade. cara? Então, mas o pessoal, teoricamente, que está buscando, né, fazer mais curso, estudando, teoricamente fica muito mais fácil para você conversar, para você saber administrar, né? Então, facilita para tudo. Ferron, nós estamos ano de Copa, né? É verdade. Tá ano de Copa, né? Tá próximo mês aí, né? Nós estamos no mês da Copa, agora novembro, né? No mês da Copa. E vamos conversar um pouquinho aí bater um pouquinho de bola aí sobre a Copa. O que você acha do Brasil nessa Copa? Há a possibilidade de ganhar o Hexa ou não? Como é que você está acompanhando? Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho até porque esse dia eu estava olhando um documentário com os meus filhos, de 2002. O Brasil foi penta, né? E naquela ocasião ali, cara, o Brasil também, todo mundo contra o Brasil. Que, pra você ter uma ideia, trocou 4 técnicos naquela época, até a chegada do Filipão. Né? No início também, o Filipão acho que perdeu uns 3 jogos, né? Classificou nas últimas. Todo mundo contra o Filipão porque não convocou Romário, né? E tem um jornalista, quando o Brasil chega na semifinal, o jornalista fala assim, agora eu acredito, agora eu acho que dá. Pô, o Brasil já tinha classificado em primeiro no grupo, já tinha passado nas quartas de final e estava na semifinal. E a gente, no Brasil, a gente desvaloriza muito o segundo lugar. Né? Se a gente olhar a Copa de 98, né? A Copa de 98 foi um bom exemplo disso. Né? A gente foi campeão em 94, 98 a gente chega na final, o Brasil perde, mas era como se a gente... Né? Pra você ter uma ideia, eu na Ponte Preta em 2013... A Ponte nunca teve um título de expressão grande, né? Tem o Guarani, que já foi campeão brasileiro, né? Então lá tem essa rivalidade ao extremo. E a Ponte nunca foi campeã brasileira, campeão paulista. Em 2013, a gente estava na final da Sul-Americana. Então, assim, se olhava o Campeonato Brasileiro, ele já tinha acabado. A única competição que tinha no Brasil era a Sul-Americana. Então, era Jornal Nacional, Globo Esporte, o Brasil todo falando da Ponte Preta. E a gente empata com o Lanús no Pacaembu 1-1 e vai para a final em Buenos Aires. E lá a gente perde de 2-0. Cara, quando a gente perde, ali as pessoas falam assim, pô, vendeu o jogo. Cara, como é que você vende o jogo, cara? Aquele muda a sua vida se você for campeão. Só que assim, depois todo mundo começou a questionar. Teve blog, teve jornalista que liga. Tá saindo um boato que o jogo foi vendido, que não sei o quê. Igual aconteceu no jogo do Brasil. Do Brasil com a França. Então, assim, o Brasil vem agora para um cenário, teoricamente, nessa Copa de 2022, juntando os cacos, né, de transformação, de reconstrução, né? Eu acho que chega num bom momento, né? Confesso para o senhor que essa é mentira. Para você ter uma ideia, acho que a Copa de 2018, se eu assistir 2 jogos, foi muito. Cara. Não é, eu sou um cara assim, eu sou muito família, pastor. Eu sou assim, eu gosto de assistir futebol, gosto demais de assistir futebol. Só que se eu tiver que fazer alguma coisa, brincar com a criança em casa, ou se tiver, cara, eu não penso, porque tem alguns times aqui na cidade que eu brinco. Chama até o que tem para hoje, time do amigo meu, do Bruno. Cara, eu jogo pro time deles porque é time realmente de amigos. Sabe? Só que assim, cara, eu tô ali para brincar. Eu joguei durante a minha 20 anos da minha vida, cara, jogando futebol. Então você chega um final de semana, domingo, que eles estão apavorados para jogar o futebol, que é um momento de lazer deles, entendeu? Se eu tiver um almoço com família, eu não vou no jogo, eu vou no almoço com família, porque eu não tive aquilo durante 20 anos da minha vida. E hoje você prioriza, né? E hoje priorizo. Então, assim, a Copa do Mundo, cara, eu acredito que o Brasil vai levar, vive um bom momento. Tem uma seleção jovem também, né? Tem uma seleção jovem, né? A gente tem que entender... que eu mesmo falo às vezes, né? A gente tenta comparar antigamente que você pegava a seleção do Brasil, quem era titular, quem era reserva, todo mundo podia jogar, ainda ficava não sei quem de fora, todo mundo famoso, conhecido no Brasil fora. A gente tem que entender que é outra geração. A gente tem que entender que o futebol também mudou.
a gente tem que entender que as outras equipes também são competitivas. O Exato. futebol equilibrou muito, Equilibrou muito, né? Como diz os comentários, não existe time bobo mais, né? Às vezes a gente fala bem assim, pô, o futebol hoje está chato para assistir. Mas eu falo agora para o senhor, cara, só sabe se realmente é chato quem está na pele. Vou dar um exemplo para o senhor. Às vezes o pessoal fala assim, pô, fulano joga para não perder. Cara, imagina... trancadinho lá, né? eu vou dar um exemplo para você. Imagina você com a sua família, não estou nem falando de jogador, não. Estou falando de treinador. Imagina você com a sua família, com a tua esposa, com o teu filho pequeno. Vocês alugam um apartamento numa cidade. Você matricula o teu filho na escola. Você muda a sua rotina de vida de uma cidade para outra. Aí vamos supor que, de repente, 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, os caras vão e te mandam embora. Não é fácil, né? Cara, tem amigos meus que o cara chegou a alugar um apartamento, mobiliar um apartamento, mandar o carro por cegonha. Os caras do clube mandou ele embora antes de começar a competição. No dia que a esposa dele chegou de avião, o carro dele não tinha nem chegado ainda. O time já... Os caras... Eu convivi com isso durante 20 anos na minha carreira. A pressão, ela é muito grande. Uhum. Né? E às vezes a gente tem o pensamento de falar bem assim, não, eu xingo, o torcedor, né? Eu xingo, eu cobro, eu estou pagando ingresso. A cultura é essa. Então, se eu for num açougue ali, então, comprar uma carne e não gostar do corte, eu posso, então, xingar o açougueiro, porque eu também estou pagando. Você está entendendo? Porque, assim, ó, aí a pessoa fala bem assim para mim, pô, é gostoso demais, me conta como é que é isso. Você faz o que gosta, ainda ganha para isso. Aí eu vou te dar um exemplo. Se você for fazer uma faculdade para medicina, certamente você vai fazer medicina porque o senhor gosta. Se você for fazer direito, porque o senhor gosta. Agora, você vai falar que não vai ser estressante? Com certeza. Tudo que é hobby é prazeroso. E tudo que é profissional tem o estresse. Então, assim... E o esporte é profissional, né? E o futebol não é diferente disso. O futebol não é um hobby, na realidade porque as pessoas acham que o futebol... Ele é hobby para quem está assistindo, né? O futebol, o pessoal acha que o futebol é o quê? É baseado no dia do jogo. Cara, o dia do jogo é só um dia. É igual você estudar para a prova. O dia mais difícil não é o dia... Igual eu tenho prova amanhã, que eu comecei... outra coisa, comecei a fazer faculdade de engenharia civil no ano passado. Legal, amanhã tem até a prova. Então, o que acontece? Amanhã eu tenho prova. O dia mais difícil não vai ser amanhã. O dia mais difícil vai ser esses dias que antecederam que eu tive que estudar, que eu tive que me preparar. Então, o jogo é a mesma coisa, né? De você treinar, de você se preparar. Então, e o atleta não é máquina, né? Não, de jeito nenhum. Cara, eu já... É coisa, se a gente for conversar, a gente vai ficar a noite todinha. Mas já aconteceu vezes de eu estar em uma cidade, imagina você longe da sua cidade, longe de pai, longe de mãe, sua esposa, só vocês. Aí você está concentrado para jogar, e sua esposa te liga 1h da manhã, o seu filho entrando em convulsão. O que você faz? Com certeza aí você vai isso jogar, afeta o aí atleta, você vai jogar né? no outro dia, 3h da tarde, no sol quente. Sua esposa lá, não tem ninguém. Seu filho, você não sabe se o seu filho... Você entendeu? Então, tipo assim, é muita coisa... Não é... Que envolve, entendeu? Não é só um jogo em si. Sentado aqui assistindo na TV é muito bom, né? É gostoso, mas assim, ali não é... o cara errou um passe, não é porque que é. Tem todo mas você o ganha contexto. para isso. Eu ganho para isso, mas eu não sou máquina, né? Então, mas é gostoso, pastor, é gostoso. Mas aí, para a gente estar caminhando aí para a noção, porque como você falou, a gente for falar, vai ter muita coisa interessante aí, muita história. Mas para um garoto que está começando agora, que conselho você daria para um garoto que sonhou, né, ou que sonha? Hoje na realidade, a gente percebe hoje que há tem até pais que antigamente não tinha, mas hoje os pais incentivam, põem na escolinha, né? O que você diria para um garoto aí? Eu costumo dizer que hoje os pais querem mais que os filhos. Não é verdade, né? Mas aí são duas situações aí. A coisa ela tem que ser natural. Eu, quando era pequeno, eu jogava bola de manhã, à tarde e à noite, deixar. Às vezes até, não vou nem falar isso aqui, até sair da escola para... né, João? Para jogar. Hoje em dia tem pais, né? Eu mesmo, eu coloco meu filho no futebol. Para ser jogador? Não. Para ter disciplina, para ter respeito, para socializar com outras pessoas. É diferente, né? Porque às vezes tem muito pai que o guri está no futebol ali, você errou, que começa a cobrar, começa a xingar, o guri vai fazer um passe, já olha para o pai, né, cara? O que eu digo para essa geração que está começando hoje são princípios. Princípios acima de tudo. Por que eu estou falando isso, pastor? A gente tem que ter renúncia na nossa vida. Só que a gente tem que se preparar também. Né? A gente tem que se preparar. E a gente tem que saber que existe um processo. Né? O difícil dos dias atuais
é como você criar um filho, né? Primeiro você forma um ninho. Ó, não pode isso, não pode, não pode. Aí chega numa certa idade, aí você solta, você já formou um ninho, né? O problema é que a gente faz ao contrário, a gente solta. Não, pode fazer. Aí depois, quando está na cidade, a gente quer segurar. Então, o que eu queria deixar a mensagem, eu falar para essas pessoas, para esses jovens que realmente querem se tornar jogador de futebol, alguém de sucesso também na vida, de ter princípios, né? De saber respeitar o processo. Porque, assim, ó, eu tive uma escola muito boa, cara, do futebol, que me ensinou muita coisa. Vou dar um exemplo. Eu, desde pequeno, eu lavei a minha roupa, né? Eu chegava no vestiário, eu dobrava a camisa, entregava para o roupeiro. Eu chegava nos clubes hoje já experiente, eu fazia as mesmas coisas, porque eu aprendi lá atrás. Só que às vezes, pastor, o que a gente pensa? Ah, não, aqui eu estou de boa, desse jeito. Ah, quando eu chegar lá em cima, um lugar melhor, eu mudo. Não vai, cara. Porque você acostuma, você habitua a fazer alguma coisa e te vira vício e fica depois no automático. Porque uma coisa é certa, e eu sempre coloquei na minha cabeça, e é uma coisa que eu levo, e para quem eu puder falar, eu falo. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Né? Porque senão eu sou um tipo de pessoa, estando aqui na sua frente, aqui na igreja. Aí eu estou em casa lá com os meus filhos, com a minha esposa, aí eu vou ser outra pessoa. Estou num lugar, numa empresa grande, vou ser o tipo de pessoa. A autenticidade é muito importante. Porque eu estou dizendo isso porque, em relação ao futebol, você leva para tudo. Você pega uma pessoa talentosa. Uma pessoa só que tem talento, ela vai te trazer problema, seja até dentro da empresa. O porquê que ela vai trazer problema? Porque ela sabe que ela pode fazer, ela vai ter mais facilidade, ela vai chegar no horário dela, ela vai fazer do jeito dela, ela não vai aceitar palpite. Ela tem que aprender disciplina, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai contaminar o ambiente. Agora, se você pega uma pessoa que tem menos talento, que tem disciplina, ela vai demorar um pouquinho mais, mas quando ela pega, ela arrasta as pessoas que estão em volta. Ela rende, e chega muito mais, né? É verdade. E eu costumo dizer o seguinte, às vezes a gente meio que... O segredo do sucesso, teoricamente, né, pastor, é você se preparar. Né? A gente sabe que, às vezes, a gente gosta de fugiu a palavra, que a gente gosta de... Como se diz, às vezes, quando a gente quer fazer uma instantâneo, uma coisa rápida. Não, cara, a palavra fugiu aqui. A gente gosta de improvisar. Improvisar. Às vezes a gente gosta de improvisar. É importante, às vezes, a gente improvisar. Só que se preparar é melhor. Às vezes, quando você improvisa, você até chega lá em cima. Só que como tudo na vida, como é bíblico, tem um altos e baixos, há um momento para todas as coisas, né? Um momento bom, um momento para qualquer área. Quando você improvisa, você chega lá em cima. Aí, às vezes, depois, você desce. Só que você improvisou, você não sabe o caminho de volta. E quando você se prepara, você subiu. Aí você desce. Só que depois você sabe o caminho certinho que você fez. Você volta mais, você vai mais além. Né? Então, assim, improvisar é importante, mas se preparar é melhor ainda. Maravilha. Gente, olha, beleza. Não, a gente quer ficar um bom tempo aqui, conversando a noite toda com o Ferrão. Bom de papo. Ele falou que ele é de resenha, né? Aí, tá vendo? Resenha de vestiário, você é bom de resenha mesmo. Bom de papo. Olha, dê o seu like aí se você gostou da nosso bate-papo aqui. Dê o seu like aí. Né? Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos aí. Seja nosso parceiro, nós contamos com você. E nós vamos agora passar a vinheta e vamos para um bate-pronto aqui, tá ok? Ok. Bate-pronto é com jogador de futebol, é bom, né? Também. Vamos lá. Um hobby. Rapaz, eu brincar com as crianças. Uma comida. Churrasco. Mato Grossense mesmo, né? Um time de futebol, agora eu vou pegar, hein? Hoje, Ponte Preta. Ponte Preta, tá vendo? 5 anos lá tem uma história, né? Amigos. Cara, amigos são importantes, mais chegados que irmãos. Família. O nosso maior patrimônio aqui na Terra. Igreja. A base, o alimento de tudo. Deus. Deus, acho que o centro, a nossa fortaleza, nosso alicerce. Maravilha. Né? Mas antes de a gente fechar, eu quero ainda fazer uma coisa com você para ver aí como é que o que você fala. Zico e Zidane, quem jogou mais, você acha?
Rapaz, eu não sou velho, não, cara. Eu não peguei a parte do Zico, Não, mas pro brasileiro, Zico. Zico, né? Zico. Vai pelo brasileiro, Lógico, né? fácil. Ronaldo e Romário. Rapaz, aí você... Característica diferente, hein, cara? Um é matador... Ronaldo, cara. Ronaldo. Acho que é Ronaldo pela história de vida. Pela história de vida do Ronaldo. Messi e Cristiano Ronaldo. Eu vou no Cristiano Ronaldo. O Messi, eu acho... Tá aí um exemplo. Cristiano Ronaldo de menos talento, mas com disciplina e perseverança. Cristiano Ronaldo. Beleza, valeu. E Ferron e Ronaldinho, quem foi o melhor? Ronaldinho, cara. Como jogador, Ronaldinho. Como pessoa, Ferron. Boa. Ué. Não, mas valeu. A brincadeira foi para dizer assim, não, que Ferron, né, é um grande homem, né, e eu tive o prazer de conhecê-lo hoje, né? Hoje eu estou conhecendo o Ferron agora. Fiquei fã seu, né? Eu vi futebol, aquela final, eu assisti a final do esporte, eu me lembro de você como futebol, mas pessoalmente é a primeira vez que eu lhe vejo. Foi um prazer muito grande. Gente boa, olha, até a próxima, nosso próximo episódio, aguardamos você aí, tá? E compartilhe, deixa o seu like, e Deus te abençoe, e até mais. Valeu, então.